Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez que era mal aos olhos do Senhor, porém como não seu pai nem sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. E então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador do gado do rei de Israel, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, como a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou ao rei dos Moabitas e contra o rei de Israel. E por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu a Samaria e fez revista em todo Israel. E enviou Josafá a Judá, rei dos Moabitas, e revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra e contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. E disse: por que caminho subiremos? E então ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando a marcha 7 dias. E o exército e o gado o seguia, e não tinham água. E então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: olha, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de seu pai, aos profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor do exército, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor veio sobre a mão do Senhor. E disse: Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis ventos, não vereis chuva, todavia neste vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. Amém? E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará os Moabitas em vossas mãos, e ferirei todas as cidades fortes, cidades escolhidas, todas as boas árvores cortarei, tamparei todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se uma oferta de manjar, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Toma seu assento, glória a Deus. Eu tive que ler toda a leitura porque é um texto que não é muito pregado. E aqui nós sabemos que tem pessoas que são novas convertidas, e é bom a gente estar lendo todo o texto bíblico para maior compreensão do entendimento. Peço a cada um de vocês que nesta noite presta muita atenção. Nós já adoramos, já louvamos, já damos testemunhos, né? Agora é um momento muito importante, tá? Que é o momento da palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o rei Jorão. Ele era filho de um dos piores reis de Israel. O cara que mais pecou. Foi o cara que mais fez errado. Aquele cara que deturpou todo o conceito que Deus havia deixado para aquele povo. E nós entendemos que este Jorão era filho deste rei. E ele seguiu os passos de seu pai. Não na sua totalidade, mas fazendo algumas coisas erradas que seus pais cometiam. É por isso que nós ensinamos muito aqui. A escola bíblica tem falado muito sobre a questão da educação dos filhos. Tem gente que acha que a igreja é local onde educa-se filho. Está errado.
Tem gente que acha que a escola é local onde vai se educar o filho. Também está errado. Uai, pastor, se na escola não é lugar de se educar o meu filho, aonde é que eu tenho que educar? Na sua casa. Você educa o seu filho na sua casa. Você manda o teu filho para a igreja ou na escolinha para ele aprender a palavra do Senhor, para ele aprender a lei de Deus. Você manda o teu filho para a escola para ele aprender a história, a matemática, a educação, vem de dentro da nossa casa. Então, os pais, eles geralmente são exemplo, são reflexo. E nós vemos aqui Jorão, filho de um dos piores reis, que mais pecou e mais errou. E ele, por mais que queria fazer diferente, dizendo o texto que ele não fez como seus pais, porque tirou o altar da idolatria de Baal, ele também pecou e fez muita coisa errada. Por quê, pastor? Porque ele aprendeu com seus pais. É o que eu quero te dizer aqui nesta noite, irmãos. Seja exemplo na sua casa. Seja exemplo para teus filhos. Seja exemplo para tua esposa. Seja exemplo para tua família, irmãos. Porque é como eu disse, o mundo, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a sua pessoa, ele lê a sua vida. E os seus filhos da mesma forma. Mas temos que compreender. É claro que toda regra tem a sua exceção. Tem pessoas aqui que dizem assim: pastor, mas a minha vida, ela é plena. A minha vida, ela é um exemplo. Amém. Mas você não sabe criar filho. Você não diz não. Quando é para dizer não, você diz sim. Deixa sair com qualquer um. E não vigia com quem saiu. Abre mão de alguns princípios que tem que ser abertos. E você pode ser até um exemplo, mas no que requisita criar filho, você está sendo errado. E é isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender. Nós vemos aqui que rei Jorão, ele puxou os seus pais no que se requisita fazer coisas erradas. É por isso que nós temos que ser sempre um bom exemplo dentro de casa. Eu procuro o máximo ser um bom exemplo para as minhas filhas e agora para o meu filho. A minha esposa da mesma forma. Porque quando elas erram, nós chamamos ela e pergunta: sua mãe faz isso? Eu faço isso? Não. Então por que você está fazendo? Acaba toda a argumentação. Não tem porquê. Eu lembro que quando o meu pai me proibiu de fumar, na época que eu aprendi a fumar, com 13 anos de idade, ele veio falar assim: não pode fumar, isso é errado. Eu falei: se não pode, por que o senhor fuma? Aí eu comecei a beber com 14 anos. Ele: não pode beber porque isso é errado. Ele: não pode porque o senhor bebe. Que exemplo o senhor tem para me falar? Nós temos que compreender, irmãos, que nós temos que fazer sempre o que é certo. Nós temos que estar sempre certo, para que nós venhamos ter paz na nossa casa. Nós temos que ser exemplo. Não é por muito falar, não é por muito dizer, não é por muito cobrar, mas é como nós vimos o testemunho aqui nesta noite. É por se dizer, é por ser. Aquela mulher sunamita dizia assim para Eliseu: olha, para o marido dela: aquele homem que passa ali, ele é santo e ele é homem de Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: ó, é santa e é mulher de Deus. Olhar para você assim e dizer: aquele ali é santo, é honesto, é homem de Deus. Por mais que alguém venha falar mal de você, por mais que alguém venha querer denegrir o teu caráter, a tua conduta, as pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu não conheço ela dessa forma, não acredito que ela é assim. Porque você tem sido um exemplo. Se nós queremos ter paz com nossos filhos, precisamos deixar um legado. E que legado é esse? De bons exemplos. Tem que educar, irmão. De vez em quando dá uma chicotada. Tem que bater, tem que brigar, tem que pôr de castigo. Eu não estou mandando espancar. Eu não estou mandando você machucar. Mas seu filho tem que reconhecer a autoridade que você é como pai ou como mãe. Você tem que impor essa autoridade. Não pode deixar. Você tem que deixar um legado. Ele tem que saber. Esse negócio de mãe: não, eu quero ser amiguinha da minha filha. Então você já viu como é que as amiguinhas se tratam? Elas se brigam, elas se bicam, elas... ah, tá me desrespeitando. Claro, você quer ser amiga. Você tem que ser mãe. Você tem que ser mãe da sua filha.
E ela tem que entender o patamar que você está. Você está num nível mais alto que ela. Ela tem que te respeitar como tal. É isso. Então você quer ter paz? Deixa um legado de bons exemplos. Às vezes nós aprendemos aqui com essa história. Nós vemos aqui que eles cometeram alguns erros para perder a paz. E eu quero mostrar aqui qual foi os erros que eles cometeram para eles perderem a paz na casa, a paz do reinado, a paz na vida. E aí eu quero pontuar aqui algumas coisas, tá bom? Quero pontuar aqui algumas coisas. Primeira, Jorão, ele não se apartou de Jeroboão, que fazia Israel pecar. Primeiro motivo para eu perder a paz, escute. Primeiro motivo para eu e você perdermos a paz é andar com quem te faz pecar. Você quer perder a paz que Deus te deu? Você quer perder a alegria que Deus está te dando? Comece a andar com quem te faz pecar. Comece a andar com quem te toma e te rouba a sua paz. Nós vemos aqui que ele se associou com Jeroboão, ao qual fazia Israel pecar. Aí então é a primeira atitude que nós podemos tomar, Doril, para nós perdermos a paz, é andar com quem nos faz errar, é andar com quem nos faz desobedecer de Deus, é andar com quem nos faz pecar. Eu costumo dizer nos treinamentos e vou falando aqui, nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós vivemos. Se você viver no meio de 5 pessoas atribuladas, você vai ser atribulado. Se você viver no meio de 5 pessoas nó cega, que compra e não paga, logo você vai estar do mesmo jeito. Você tem que começar a selecionar. Foi a mensagem que eu preguei aqui na virada do ano. São conexões erradas e conexões certas. Você tem que começar a selecionar quem você põe dentro da sua casa. Você tem que começar a selecionar quem você está colocando dentro do seu trabalho. Você tem que começar a selecionar quem você está andando para comer um lanchinho à noite. Cuidado, irmãos. Ele fez aqui, ó, capítulo 3, versículo 3, ó. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram Israel pecar, e não se apartou deles. Por ele se aliançar com um pecador, ele também começou a praticar os mesmos erros. Está dizendo o texto. Porque ele se aliançou com pessoa errada, com quem fazia pecar, ele começou a praticar o quê? Pecado. É por isso que nós temos que ter, irmão, uma ideia de quem nós estamos andando, de quem nós estamos chamando para fazer parte da nossa caminhada, de quem você está chamando para fazer parte da sua vida. Cuidado, irmãos, preste atenção. Todo pecado tem consequências. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Morte. E eu falo de 2 tipos de morte. Primeira, que é a espiritual. Quando a pessoa peca, a primeira morte que ela tem é a morte espiritual. E quando uma pessoa está morta espiritualmente, irmãos, é uma das piores mortes. Ela é triste, ela é angustiada, ela perde o desejo da vida. E o segundo é a morte física. Então todo pecado gera a morte. Aí tem pessoas que morrem espiritualmente e logo, por causa do pecado, ele morre fisicamente. O adúltero, já vi ele morrer de 2 formas: com AIDS e de tiro, e de faca e de pancada. De todo jeito o pecado ele gera uma consequência. E nós temos que ter cuidado com isso. O inimigo se levantou contra Israel. Por quê, pastor? Foi uma consequência do pecado. Israel estava tranquilo, Israel estava de boa. Mas quando se associou com quem estava errando, quando se associou com quem estava pecando, aí o que acontece? O inimigo agora se levanta de uma forma terrível. Ele perdeu a paz. Quando uma pessoa perde a paz, irmãos, o que ela faz de melhor? Quando a pessoa perde a paz, o que ela faz de melhor? Ela tira a paz dos outros. Você já ficou perto de uma pessoa sem paz? De uma pessoa perturbada?
Irmão, ela te perturba tanto, ela tira a sua paz, ela tira a sua alegria, ela faz de tudo para te jogar lá no chão. Aí você está todo alegre, está todo satisfeito com alguma coisa que aconteceu. Às vezes, irmãos, tem gente que fica celebrando as grandes vitórias, mas eu gosto daqueles que celebram as pequenas vitórias, porque aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Quem celebra as pequenas vitórias, um dia vai estar celebrando as grandes vitórias. De ouvir a irmã Kênia, ela montando o salãozinho dela, organizando, começou com pouquinha coisa, irmão. Aí ela foi ajeitando devagarzinho, pô, não tem isso aqui. Aí me chamou para orar lá, e naquela alegria, ela celebrando, eu olhei aquilo assim, eu falei, meu Deus, como eu aprendo com o meu povo. Olha só o tique de trem. E eu assim, porque eu gosto de esparrar o negócio, encher aquele trem. Mas ela estava celebrando, irmão, com as pequenas coisas. Hoje ela está lá com um salão abençoado, o negócio está rendendo, a coisa está indo. Viaja quando quer, e ó, viajando. Se ela estiver me assistindo, está viajando. Bota lá funcionário para trabalhar para ela. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias, porque amanhã você vai estar celebrando as grandes vitórias que Deus vai te dar. Aí o que acontece? Quem não tem paz, o que é que ele faz? Tira a paz do outro. O cara perde a paz, e aí ele foi atrás de quem? Do rei de Israel. Tirar a paz também do rei de Israel. Nós temos que ter cuidado. Ele vai atrás de Josafá. E Josafá, ele comete um erro, irmãos. Ele vai sem nem perguntar para Deus se era de Deus ele ir. Existem alguns perigos. Existem alguns perigos de se ajuntar com quem está fora da rota de Deus e sem paz. Sabia disso? Sabia que tem algumas pessoas aí que são corajosas? Eu fico olhando porque tem pessoas que estão andando aí fora da rota de Deus. Estão andando aí fora da rota de Deus porque perderam a paz. Qual é a rota de Deus? Os caminhos do Senhor. Então existem alguns perigos. E eu quero dar aqui alguns alertas. Primeiro perigo de quando eu saio fora da rota de Deus e começo a andar com quem não tem paz. Ó, eu vou passar pelo deserto. Primeiro, uma pessoa que está fora da rota de Deus, ela está sem rota nenhuma. Ela não sabe nem para onde ir. E eu costumo dizer aqui, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho, e Deus tem qualquer caminho para você? Não. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Uma pessoa que não tem paz e está fora da rota, irmãos, para ela qualquer caminho serve. O caminho do perigo, o caminho do vale da sombra da morte, o caminho da escassez, o caminho do pecado, o caminho da perdição. E aí o cara estava fora da rota, e aí, não, eu vou contigo, rapaz. E assim, ó, meus cavalos são seus cavalos, meu povo são seu povo, eu sou como tu, e eu estou com tu, e nós estamos juntos. Isso é um perigo, irmão, falar que está junto com pessoa que está fora da rota. Porque a pessoa ela vai parar num deserto. Porque eu já preguei aqui sobre deserto. Existem dois tipos de deserto. O deserto que Deus te coloca e Ele supre todas as tuas necessidades. E o deserto que você entra pela tua negligência. E aqui nós vemos aqui que o primeiro perigo foi parar no deserto. Quando você anda com alguém que está fora da rota e sem paz, você vai parar no deserto. E o deserto que Deus não está contigo, irmão, você passa necessidade. O deserto que Deus não está contigo, o seu negócio vai por água abaixo. O deserto que Deus não está contigo, irmão, você vai parar lá na miúça do sofrimento. Tem que ter cuidado. Olha aqui o versículo 8, ó. E ele diz, por onde, que caminho nós vai? Então ele diz, vamos pelo caminho do deserto de Edom. Olha que cara fora aqui. Nós vamos pelo deserto. Então quem está desviado, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem está desviado não tem direção. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus não tem qualquer caminho para você. Deus tem um caminho de glória. Deus tem um caminho de sucesso. Deus tem um caminho de paz. Deus tem um caminho de alegria. Deus tem um caminho grandioso. Deus tem um caminho de bênção. Deus tem um caminho de vitória.
E quem está sem direção, geralmente, acaba escolhendo o pior caminho. Segundo perigo, o perigo de eu andar com quem está fora da rota e sem paz, é que eles geralmente não têm água para saciar a nossa sede. Versículo 9 está dizendo que a água acabou durante os 7 dias de caminhada. Irmãos, quem está andando fora da rota, quem está andando fora da direção de Deus, não tem água para saciar a sua sede. Não dá conta de suprir a sua necessidade. Mas hora ou menos hora você vai ficar na pinguela, irmão. E você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer: meu Deus do céu, aonde foi que eu me meti? Aonde foi que eu cheguei? Porque você está andando com gente louca. Você está andando com gente doida, que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer. Quem está fora da rota, irmão, e sem paz, não tem como suprir a sua necessidade na hora que você mais precisa. Uma palavra de transformação, uma palavra de conforto, aí ela vem com a palavra de acusação, porque está fora da rota. Não tem paz. Já viu as pessoas sem paz? Aí você chega lá para desabafar com ela, ela te deixa mais atribulada, mais angustiada do que você chegou. Agora conversa com uma pessoa que tem paz, que está cheia da paz de Deus, irmão. Você chega descarregando, você chega todo egocêntrico. Aí aquela pessoa: calma, meu filho. E tem aquela palavra de sabedoria. E quando ela te entrega aquela palavra de sabedoria, você sai leve, você sai pairando, você sai como se estivesse voando e dizendo assim: Deus falou comigo através do irmão, através da irmã. Cuidado que esse perigo, irmãos, é iminente. Quem segue pessoas sem paz e fora de rota, vive passando necessidade e provação. Começa a andar com gente fora da rota para tu ver. Começa a andar com quem não presta para tu ver. Vai viver na prova o tempo todo, irmão. Vai ficar na provação o tempo todo. Terceiro perigo. Perigo de não consultar a Deus. Eles foram sem direção, não perguntou se era de Deus se associar, foram da forma que quiseram. Aí quando chegaram lá no deserto, que o negócio ficou feio, que a coisa apertou, aí eles lembraram de Deus. Você conhece alguém assim, sim ou não? Você conhece alguém assim, ou sim ou não? Quando o negócio está dando certo, está funcionando redondo, glória a Deus e aleluia. Não vem para a igreja, deixa de vir para a EBD, não vem para oração, não faz uma campanha. Mas quando o negócio aperta, vamos para a igreja. Tem um pastor bom para orar, tem umas irmãs lá que pagam preço para nós. Irmão, você não pode lembrar de Deus só na tua necessidade. Você tem que lembrar de Deus em todo o tempo. Você tem que lembrar de Deus, irmão, é quando as coisas estão dando bem. Você tem que lembrar de Deus, irmão, é quando as coisas estão dando errado, irmão. Em todo momento nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Aí tem gente que só lembra de consultar a Deus quando o negócio já deu errado, quando já papagaiou tudo, quando o negócio ficou feio, quando o negócio ficou estreito, quando tudo já era, quando acabou o casamento, já não tem mais o que fazer. Vamos lá ver se Deus faz alguma coisa. Não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram, porque senão corremos alguns perigos de morrer no deserto. Qualquer coisa que você fazer, qualquer coisa que você negociar, irmão, consulte a Deus antes. Eu gosto de, às vezes, fechar negócio com pessoas espirituais. Ele chega assim: olha, hoje eu não vou lhe dar resposta não, mas amanhã eu dou. Eu falei: por que você não vai me dar resposta hoje? Porque eu vou orar e ver se é de Deus nós fazer esse negócio. Aí
Eu falo, amém, irmão, o negócio é de Deus. Tá, mas eu vou ver se Deus fala comigo. E aí, quando o negócio é fechado e quando Deus dá a resposta, irmão, todo mundo prospera, todo mundo é abençoado. O segredo é consultar a Deus. Eliseu, ele repreende as pessoas desviadas, mas por causa de Josafá, ele decidiu ajudar. Eu vou dar um conselho aqui, irmãos, para quem está fora da rota, para quem está desviado dos caminhos do Senhor, para quem está sem paz na vida. Deixa eu te dar um conselho aqui. É como disse aqui: ande com quem presta, ande com quem tem paz, ande com quem é de Deus. Porque se não fosse Josafá, Eliseu está dizendo aqui, nem para a cara de vocês eu olhava. Mesmo eles tortos, mesmo eles atribulados, Eliseu resolveu orar a Deus, buscar a Deus. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus resolveu de abençoar eles. Por causa de um justo. Então se você ainda não está justo, está procurando ser justo, se você ainda não está fazendo a vontade de Deus, está procurando e não está tendo força, e Deus sabe do seu coração se realmente você tem força ou é mau caratismo mesmo, deixa eu te dizer uma coisa: ande com quem é bênção, ande com quem vai te fazer crescer, ande com quem tem uma palavra de Deus para a tua vida. É o conselho que eu te dou. Procure andar direito, mudar de vida. E o mais importante, ande com quem tem vida com Deus. É através deles que Deus vai escutar suas orações. É através dessas pessoas que vocês vão ser abençoadas. Pastor, o senhor falou de alguns perigos, algumas coisas. Para ter paz e o milagre, Eliseu aqui, ele dá alguns conselhos. E eu vou falar aqui o primeiro conselho. Ele repreende os reis que estão errados, que nós temos que repreender o erro, temos que denunciar o pecado. Tem gente que está dizendo aí, quem sou eu para julgar? Ninguém tem que julgar nada, mas se está pecando e está errando, tem que denunciar. Porque por falta da denúncia é que está vindo todo tipo de gente para púlpito, todo tipo de erro e todo tipo de escândalo. Porque não, esse negócio do não julgar, irmão, para com isso. Nós temos que denunciar o pecado, denunciar o erro, os falsos profetas colocar em prova. Então, para ter paz na nossa casa, para ter paz na nossa vida, Eliseu dá alguns conselhos. E o primeiro conselho aqui, ó, ele mandou trazer os músicos para adorar. Olha o versículo 15, ó. Ora, trazei-me um tangedor. Tangedor era tocador. Trazei-me um músico. E sucedeu que ele, tocando e cantando, veio sobre ele a mão do Senhor. Primeiro conselho para ter paz na vida, irmãos, é como eu disse aqui: eu não vou adorar a Deus quando tudo está dando certo. É quando eu ficar no estreito e não tiver mais para onde ir. Eu também vou continuar adorando esse Deus maravilhoso. Eu também vou continuar adorando este Deus grandioso. Então o primeiro conselho de Eliseu aqui nesta noite, para mim e para você, é que mesmo quando tudo estiver difícil, adore ao Senhor. Ô glória! Ô glória! Quer ter bênção de Deus? Quer receber o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa? Mesmo no meio da dificuldade, adore, cante, louve, abençoe, grite. Mas faça alguma coisa aí, crente. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldade financeira. Glorifique e exalta o Senhor. Bota o hino daquele gostoso que você mais gosta e começa a adorar. Para de fazer conta, que Deus vai te abençoar. Ah, pastor, você mandou parar de fazer conta. É, porque tem gente aqui que recebe o recurso e continua fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta.
Adorar a Deus quando tudo está a meu favor é fácil, mas o verdadeiro adorador é quando está no deserto, sem água, sem comida. Ele continua glorificando e exaltando o Senhor. Tem um hino de Lázaro que fala, né, Alex? Aquele hino bem gostoso, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, irmão. É na prova, é na dificuldade, é na adversidade. Eu continuo adorando, eu continuo glorificando, eu continuo exaltando o nome do Senhor. Enquanto eles adoravam, olha o que diz o texto: o Espírito do Senhor, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. O poder de Deus se apoderou dele. Tem gente que quer receber poder de Deus, tem gente que quer receber o Espírito de Deus, mas ele não abre a boca dele para adorar. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus. Não importa o que você está vivendo, a circunstância em que você está não está definindo o seu destino. O seu destino é um destino de vitória, de glória. Você está hoje na prova, mas amanhã você vai estar na bênção. Você está hoje passando por dificuldade, mas amanhã Deus vai te honrar. Você está passando pelo vale da humilhação, mas a Bíblia diz que todos os humilhados serão exaltados. Se prepara, porque Deus tem um tempo de exaltação para a tua casa, exaltação para a tua vida. Assim diz o Senhor. Oh, glória, aleluia, aleluia. Quer receber o Espírito Santo? Quer receber o poder de Deus, irmão? Começa a adorar, começa a glorificar, começa a exaltar. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a circunstância que você está passando, adore a Deus nessa noite, crente. Segundo conselho, Eliseu mandou cavar poço no deserto. Diga assim: Eliseu mandou cavar poço no deserto. Irmão, geralmente a gente cava poço por um motivo. Qual é o motivo de se cavar um poço? Quem sabe? Se Alan estivesse aqui, né, ele cava poço. A gente cava poço porque o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? Coca-Cola? Não, a gente cava poço para sair o quê? Diga aí, irmão. Água. O mais velho. Você cava cisterna para sair o quê? Diga água. Aí Eliseu vai dar uma proposta para eles: olha, o Espírito de Deus se apoderou, nós adoramos, glorificamos no meio dessa dificuldade toda, e Deus desceu aqui no lugar, e Deus me deu uma ordem. Que ordem foi, Eliseu? Começa a fazer poço aí, ó, cava cova aí nesse vale. Abre buraco nesse vale, que você está aí, ó. Mas Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus mesmo que falou contigo? Foi Deus. Eu escutei a voz do Senhor. E ele disse o quê? Cavar poço. Mas cavar poço aqui no deserto, onde tem areia? Geralmente, irmãos, quando você está na prova, você está no meio da dificuldade, Deus sempre vai trazer uma palavra que vai na contramão do teu entendimento. Você está esperando o teu milagre daqui, tudo bonitinho, redondo, combinado, negociado. Aí Deus vem com um negócio, irmão, que você não está nem esperando. Aí quando você frustra dali, Ele te abençoa de cá e você diz: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quer ter paz na tua vida, irmão? Quer ter paz na vida? O que Eliseu diz: ó, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, todavia neste vale se encherá de água, e bebereis o vosso gado e vossos animais. Ó, Eliseu está dizendo: vai ter água, e não vai vir do céu, não vai ter nem vento de chuva, nem nuvem, não vai chover para dizer assim, ó, choveu, encheu, não, porque no deserto também nem chove, né? Aí o que acontece? Vocês não vão ver nada disso, não vai acontecer nada disso.
coisas que a mente humana espera. Deixa eu te dizer uma coisa: quem cavar o seu poço, no outro dia vai ter água para beber e dar para os seus animais, e os seus animais não vão morrer. Então, o primeiro requisito aqui, irmãos, mesmo que não tenha sentido nenhum, eu tenho que obedecer à voz de Deus. Eu tenho que obedecer o comando que Deus está me dando. E geralmente o comando que Ele dá não tem sentido, irmão. Mas se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus mandou, eu vou cumprir. Não importa o que aconteça, eu vou cavar poço nesse deserto. Diga assim comigo, mesmo que não tenha sentido. Não, irmão, me ajuda aí a pregar, já estou terminando. Diga, mesmo que não faça sentido, eu preciso crer. Eu preciso obedecer. Olha para ele, olha para ela aí que está do lado aí. Diga assim, ó, mesmo que não está fazendo sentido nenhum, o que você está vivendo, acredite e obedeça. Duas palavras, irmão, duas palavras. Diga, acredite e obedeça. Mais uma vez, acredite e obedeça. Pastor, não tem sentido, parece que não vai acontecer. Acredite e obedeça. Acredite e obedeça. Deus vai fazer na sua vida. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Oh, glória! Aí eu imagino aqueles, porque na igreja e nesses lugares geralmente tem dois grupos. É o grupo dos que acreditam e o grupo dos que não acreditam. Aí os que acreditam é o quê? Os doidos. Como, pastor? Vamos cavar poço nesse deserto. Deus falou que vai ter água sem ter chuva, vai ter água sem ter vento, então vai acontecer. É isso aí, irmão. A promessa pode ser absurda, Deus pode falar e você imaginar, não tem condição nenhuma, mas vai acontecer. E eles cavando. Aí chega o incrédulo, o que não acredita. E geralmente eles não acreditam e quer fazer você também não acreditar. Aí eles perguntam assim, eu pensando, né? Rapaz, que doidura é essa aí que você está fazendo? Rapaz, estou cavando poço. Poço? No deserto? É, no deserto. Quem foi que mandou você fazer isso aí? Pai, foi o homem de Deus. Pai, ele mandou tocar uma música aí, diz que o poder de Deus desceu nele. Deve ter feito isso. Aviãozinho, né? Eu acredito nisso, irmão. Eu não sou contra não, viu? Não sou contra a meninice. Poder de Deus, eu não sou contra não. Aí, ele mandou lá e fazer isso aqui. Aí o incrédulo deve ter falado, rapaz, esse homem está fazendo é vocês de besta. Cavar, pô. Ó, deserto não chove. Disse que não vai ter chuva nem nada. Isso é abestada e está cavando poço. Vai. Aí o homem de fé, né? Rapaz, se tu me acha um besta ou não besta, eu vou continuar cavando. Deus mandou cavar, eu vou cavar, irmão. A fé não é por vista. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu acredito. E eu acredito que se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Aí, o outro lá, ó, cavando. E o outro está dizendo, rapaz, eu não vou entrar nessa aí não. Eu não vou ser besta que nem tu não. Aí vai o outro do mesmo jeito. Quem tem fé, né, irmão? Você está indo para a igreja com a Biblinha debaixo do braço, numa prova, numa luta, numa diversidade. Vamos estar indo para a igreja. Fazer o quê? Agradecer a Deus. Agradecer porque tu só anda na prova, as coisas estão dando errado. Mas mesmo assim o meu Deus me ama. Oh, glória! Porque quem é grato a Deus, irmão, não agradece quando Ele está fazendo algum benefício. Quem é grato a Deus agradece pela vida que tem, pela oportunidade que vai acontecer, por aquilo que ainda você nem recebeu. Aí eu fico observando.
cavando poço. Deus mandou, eu vou cavar poço no deserto. Mas quando o milagre, irmão, acontecer, os incrédulos, eles vão ver, mas não vão desfrutar. Presta atenção. Os incrédulos que não acreditaram que você ia chegar lá, os incrédulos que te defamaram, que disseram que você estava doido ou doida, vão ver o milagre de Deus na sua vida. Vão ver águas descendo sobre o teu poço. O teu poço vai encher de água. O nome de Jesus vai ser glorificado através da tua vida. O milagre vai acontecer. Quantos acreditam, levante a mão e dá glória. Quer ter paz na vida? Quem quer ter paz na vida? Trabalhe muito. Cave poço. Porque tem gente que quer receber salário sem trabalhar. E não trabalhe só na vida secular não, irmãos. Trabalhe também na obra de Deus, porque a Bíblia diz que o seu trabalho não é em vão. Eu posso até não enxergar e nem te recompensar como você merece, mas o Deus que me enviou e o Deus que você serve, Ele vai te dar galardão aqui na terra. Quer ter paz na vida? Trabalhe pela tua vida emocional, trabalhe pela tua vida financeira, trabalhe pela tua vida espiritual, irmão. Trabalha. Eliseu disse: o milagre vai acontecer, mas nessa prova vai todo mundo trabalhar. Cava poço. E aí eu vejo, irmãos, versículo 20. Para acontecer um milagre, eu tenho que ser fiel a Deus nas minhas ofertas e também nos dízimos. Olha o versículo 20 para a gente fechar. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Quando eles deram a oferta, quando eles cumpriram o voto, a Bíblia diz que descia água. E o vale, irmãos, se encheu de água. Eu queria que você ficasse de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. A ordem que Deus está me dando aqui nesta noite é que você, nesse vale que está fazendo aí, está passando, cave poço. Porque você não vai ver vento e nem chuva. Mas assim diz o Senhor: amanhã. Que dia que eu digo? Que dia? Que dia? Diga amanhã. Diga segunda-feira. E que dia que é segunda-feira do mês? 20 o quê? 25? Hoje é 24 já? Bicho. Então diga assim: amanhã, segunda-feira, 25 de janeiro 2021, vai ter água no meu poço. Vai ter água no meu poço. Eu cavei, eu trabalhei, eu usei a fé, e Deus vai mandar água. Água no deserto é prosperidade. Água no deserto é vida. Água no deserto é transformação. Receba nesta noite prosperidade. Receba nesta noite transformação. Receba nesta noite vida. Deus está enchendo poços aqui nesta noite. Amanhã vocês vão ver a glória de Deus.